Por que diabos os times de desenvolvimento e qualidade vivem se estreando como cão e gato? E o pior, como que isso afeta a qualidade dos seus produtos e a saúde mental do seu time? Eu sou o Claudino e hoje a gente vai tentar falar sobre um problema que está quebrando a cabeça de muitos times de tecnologia e quase grande parte dos times ágeis. Mas calma, se você acha que esse vídeo é só mais um papo genérico sobre vamos trabalhar em harmonia, se prepara, porque eu vou tentar te mostrar como uma simples mudança no processo pode reduzir 40% dos bugs antes mesmo do código ser escrito. O erro cruel que quase 90% dos times cometem na comunicação entre dev e QA. E o caso real de uma empresa que estava quase falindo por causa dessa briga e como que eles se tornaram referência em qualidade. Se você é um dev, QA, líder ou se interessa por produtos melhores, fica até o final desse vídeo que ele vai ser importante para você mudar como que você enxerga a qualidade dentro da sua empresa. Então, bora lá para o vídeo? Para resolver qualquer problema, primeiro a gente precisa entender a fundo. Esse é o básico de tudo na vida. E quando a gente fala sobre tensão entre os times de desenvolvimento e qualidade, a gente está lidando com um problema que tem várias camadas. A gente tem hoje uma cultura de adversário dentro dos times. Em muitas organizações, desenvolvedores e QAs, eles são vistos muitas vezes como adversários em vez de parceiros. Os desenvolvedores querem entregar código rapidamente, e isso é a função deles, enquanto os QAs são percebidos como os fiscais que vão atrasar esse processo. Está entendendo a dinâmica da coisa? Essa dinâmica, ela cria um ambiente tóxico entre os times. Desenvolvedores, eles podem começar a ver os QAs como obstáculo. E na grande realidade das grandes empresas e também das pequenas empresas, é desse jeito que o time de desenvolvimento vê a qualidade dentro da empresa. Já os QAs, eles podem desenvolver uma mentalidade de caça-bug, em vez de parceria. Muitas vezes o QA, ele tem essa mentalidade de vou achar mais um problema daquele desenvolvedor, vou achar mais um problema daquele que sempre está deixando passar bugs. A comunicação, ela se torna defensiva em vez de colaborativa. Um exemplo comum aqui, quando um QA encontra vários bugs em uma funcionalidade, o desenvolvedor ele pode se sentir atacado pessoalmente. E a gente vai ter um conflito, e esse conflito vai ser muito complicado de se trabalhar. É como se o seu trabalho ele tivesse sendo criticado. Por outro lado, o QA ele pode se frustrar ao sentir que o desenvolvedor não se importa com a qualidade do produto. Isso acontece na grande maioria das empresas. Muitas empresas ainda estão operando com um modelo linear, onde o desenvolvedor ele começa a escrever o seu código e ele vai trabalhando no seu dia a dia. E se ele te disse, eu entrego em 10 dias, ele vai escrever esse código em 10 dias. Só que na mentalidade de quem está na qualidade, o desenvolvedor, quando ele terminar esse código, ele vai jogar como se fosse jogar por cima do muro para o QA testar. E aí que começam os grandes conflitos. O QA começa a encontrar problema demais. E aí ele começa a falar, cara, não dá, não consigo trabalhar, não consigo testar, você me mandou erros demais e joga por cima do muro de novo. Devolve esse problema lá para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai pegar esses bugs, vai corrigir, só que joga de novo por cima do muro e diz aí que se vira, resolve aí, testa esses bugs aí que eu liberei. Tá vendo que esse processo é um processo muito burocrático para times de desenvolvimento? Esse modelo ele tem vários problemas que a gente pode elencar aqui. Por exemplo, os bugs são descobertos tardiamente no processo. E aí é erro de empresas que trabalham com sprints longas, que deixam tudo para o final, para o QA testar.
É um grande problema isso, né? Por isso que muitas das vezes é melhor você quebrar em sprints, você quebrar essa sprint em tempo menor, para que você consiga desenvolver e testar num tempo hábil. O retrabalho, ele é significativo. E aqui eu estou falando retrabalho não só do time de desenvolvimento, mas como do time de qualidade também. Quando você pega bugs tarde, isso vai mexer em todo o processo do desenvolvimento. Não só no desenvolvimento, mas assim como na parte do PO. O PO vai ter que correr atrás para organizar esse projeto, para poder entregar esse projeto num tempo hábil. Os prazos eles vão ficar cada vez mais apertados, é aquilo que eu comentei. Se você desenvolve muito tarde, entrega para o seu QA testar muito tarde e fica muito apertado o prazo, vai com certeza ter que renegociar esse prazo para você poder fazer uma entrega com qualidade. E vocês percebem aqui que a qualidade ela acaba sendo comprometida todo o fluxo e todo o processo do desenvolvimento de um produto. Você acaba quebrando esse processo e você acaba dificultando a entrega do produto final que o seu cliente está esperando lá na porta. E essa dinâmica, ela não afeta só os times, ela impacta todo o negócio e todo o processo do desenvolvimento do seu produto. Bugs em produção podem levar à perda de clientes e a receitas. Se você tem um pacote que você libera e você libera com muito bug, pode ter certeza que o seu cliente está de olho, porque o seu cliente quer qualidade no produto. Ele não quer encontrar bug, ele não quer encontrar problema, ele não quer abrir um bug porque ele sabe que vai demorar o processo para se resolver, ele não quer abrir uma sugestão de melhoria porque ele sabe que vai demorar anos para você fazer aquilo. Então, hoje está cada vez mais rápido isso, o processo dos clientes estarem trocando por outras funcionalidades e por coisas mais rápidas. E por isso que muitas empresas têm dificuldade com clientes e principalmente com as receitas desses clientes. O tempo gasto em retrabalho, ele poderia ser usado em novas funcionalidades. Isso aqui é chover no molhado. Cada retrabalho que você está fazendo é um tempo perdido que você poderia estar desenvolvendo novas funcionalidades. E tem um outro ponto muito importante, a moral da equipe, ela vai cair, ela não vai conseguir trabalhar, pessoas vão ter problemas, isso vai mexer com o emocional das pessoas, as pessoas vão ver que elas não estão entregando, elas vão se sentir ruins por isso, por não estar entregando, e isso vai aumentar o turnover da empresa. E aí a gente tem uma grande dificuldade quando isso acontece, porque se você pensa comigo, se você tem um funcionário com 2, 3 anos de casa e esse funcionário ele decide sair porque a pressão está muito grande, ele não consegue trabalhar daquela forma, ele não consegue trabalhar daquele jeito, e a gente vai ter uma rotatividade. Para você treinar uma nova pessoa, olha o tempo que você vai perder nesse desenvolvimento. E isso são para todas as áreas. Eu estou falando aqui área de negócio, área de desenvolvimento, área de qualidade, documentação. Se você perde uma cabecinha dessa, que está 2 anos, 3 anos com você, porque a pessoa está se sentindo pressionada e ela está vendo que ela não está conseguindo fazer a entrega e ela vai pedir para sair dessa organização, você vai ter um grande problema. Porque você vai colocar uma pessoa nova, a pessoa vai demorar muito tempo para pegar regra de negócio, seja desenvolvedor, como o time trabalha, seja a qualidade, como que é testado, e aí você vai perder grande parte do seu conhecimento de negócio e do seu conhecimento de processo que você tem na sua organização. Tem um estudo bacana da IBM que ela mostra que o custo para corrigir um bug encontrado em produção, ele pode ser até 100 vezes maior do que se fosse encontrado durante o desenvolvimento. Olha a importância que a gente tem que ter para a qualidade e olhar para a qualidade dos nossos produtos. Isso sem contar o dano à reputação que a empresa vai ter, que é aquilo que eu já comentei. Os clientes, eles querem a perfeição, eles querem o produto com a usabilidade correta. E olha a dificuldade que a gente tem aqui. Mas a boa notícia
é que existe um caminho melhor para a gente seguir. E é sobre isso que eu vou tentar falar agora. Para você tentar transformar essa relação, você precisa primeiro mudar a mentalidade do seu time. Quando eu digo mentalidade, é sobre o que a qualidade ela quer e qual que é o papel do QA no processo. O QA, ele não é um policial de código. Desenvolvedor, entenda isso. O QA, ele não é um policial de código. Muitas vezes o QA ele é visto como um fiscal do código, mas essa visão é totalmente limitada e prejudicial. O papel do QA é muito mais estratégico. É garantir que o produto atenda às necessidades do usuário. E aqui o QA ele tem que ter cabeça de usuário. Ele tem que fuçar o sistema. Ele está sendo pago para encontrar problema que foi deixado no código. E o desenvolvedor tem que entender isso. Ponto. Prevenir os problemas antes que ocorram. Muitos times deixam para cima da hora ou para o final, que não é o ideal. Né? O ideal é o QA está desde o início do processo, entendendo como está sendo desenvolvido, entendendo as regras de negócio, para poder prevenir esses problemas que vão ocorrer com toda certeza. E para que eles possam contribuir com a melhoria contínua do processo. Não deixem os seus QAs para o final do projeto. O QA ele tem que estar acompanhando o projeto desde o início. Principalmente o QA com uma visão de negócio, que tem uma visão de negócio bacana. Ele tem que estar desde o início. Desde o início do processo, isso vai ficar mais barato para a empresa do que pegando lá no final. No processo que você está para liberar um pacote, por exemplo, você achou 10, 15 bugs para você poder corrigir. E aí você tem que mudar todo um projeto, você tem que mudar datas, você tem que mudar a questão com promessas para stakeholders, e isso torna-se muito complicado. Em vez de você pensar o QA, ele vai encontrar meus erros, e aqui é para você, Dev. Em vez de você pensar que assim, o QA vai encontrar os meus erros, os desenvolvedores deveriam pensar, o QA vai me ajudar a entregar um produto com uma melhor qualidade, com um melhor processo. Ponto. Esse tem que ser o pensamento do desenvolvedor. Não gerar conflito, porque o conflito só vai trazer mais problema para o seu projeto, vai trazer mais complexidade para o seu projeto, e aí você não vai conseguir fazer uma entrega de valor para o seu cliente. Tem um conceito muito bacana no mercado, que é o conceito de Shift Left Testing, que propõe que a gente envolva o QA, ou time de qualidade, muito cedo no processo. O que isso vai significar na realidade do nosso projeto? A gente vai ter a participação do QA no planejamento das funcionalidades. Principalmente em coisas novas, é legal o QA estar lá, o botão não fica legal aqui, essa tela não é legal assim, a usabilidade dela não vai ficar boa assim. É você trazer o QA para o planejamento da funcionalidade que você vai entregar. E aí você vai ter a questão de revisão de requisitos junto com o time de desenvolvimento, time de qualidade. Isso vai ser importante para você entregar qualidade final no seu produto. E aí você começa já, principalmente quem trabalha com qualidade, já começa a mapear os testes precocemente e continuamente. Consegue ver, visualizar o que precisa, consegue já dizer de cara, isso aqui não vai dar certo, esse processo que a gente está tentando fazer não vai funcionar, e a gente consegue corrigir no início. Um exemplo prático disso, tá? Quando o QA ele participa da discussão de uma nova funcionalidade, ele vai conseguir te ajudar a identificar potenciais problemas antes de que o desenvolvedor comece a escrever o seu código. Isso vai economizar tempo e vai reduzir os retrabalhos que a gente vai ter no projeto. Pode ter certeza disso. Você antecipar a qualidade vai te trazer menos dores na entrega do seu projeto. O QA ele tem um papel especializado e a gente sabe disso. A qualidade ela não pode ser responsabilidade apenas dele ou apenas do time de qualidade nas organizações. Isso é um ponto fundamental.
Se a gente está falando de um time ágil, todo mundo é responsável pela qualidade do produto e do que está sendo entregue. Todos no time devem se comprometer com essa qualidade do produto. Está entendendo na complexidade que é a coisa? Um ponto importante: os desenvolvedores eles podem e devem escrever testes unitários. E o importante também, revisão de código, code review, devem sim ter revisão de código, sempre trabalhando em parceria com outros desenvolvedores, com outros times, para validar se aquele código está de acordo com o que a gente está liberando. POs, eles podem garantir que os requisitos estão claros. Sim, o QA, por exemplo, ele pode sim dizer, PO, esse requisito não está claro, não tenho como montar um cenário de teste, não tenho como andar no meu processo, e você precisa validar isso sim, você precisa revisar essa documentação sim, porque não está clara do que eu preciso fazer e do que eu preciso entregar. E os designers também podem validar a usabilidade do produto. Podem e devem fazer isso, porque eles são os responsáveis que vão fazer a parte do design e eles podem validar se aquilo está usual ou não. E ele também pode criar um requisito e rejeitar esse requisito para o time de desenvolvimento e falar, olha, cara, não tá legal, a usabilidade dessa tela não tá bacana e você vai precisar rever isso aí, você vai precisar corrigir isso aí. Tá entendendo aqui que quando todos assumem a responsabilidade pela qualidade, o trabalho do QA ele vai se tornando mais fácil, ele vai se tornando mais eficaz e a relação entre os times ela vai melhorando? E isso é no dia a dia. A responsabilidade da qualidade é de todos, passa por todos. E isso é no dia a dia, na melhora contínua que os times precisam conseguir. Mas como que a gente pode colocar isso na prática no nosso dia a dia? Porque isso é uma grande dificuldade. Falar é muito fácil, mas o fazer no dia a dia que é o complicado. E é o que a gente vai tentar ver a seguir. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos mudar a nossa mentalidade, que são para as estratégias práticas para transformar os times de desenvolvimento e qualidade em verdadeiros alinhados. É uma grande dificuldade você ter um time de desenvolvimento e qualidade aliada naquilo que precisa ser entregue. E a grande base de tudo é a comunicação efetiva. É a base de qualquer boa relação entre times, é a comunicação efetiva. E algumas práticas que fazem a diferença no dia a dia. Daily, muitos times não gostam, mas é importante ter. Em vez de você fazer reuniões separadas, porque eu já vi muita empresa fazer reunião separada com um time de qualidade e com um time de desenvolvimento. Totalmente fora da realidade, totalmente ruim fazer isso. É melhor você estar junto, time de negócio, time de desenvolvimento, qualidade e até documentação. Tá junto, fazendo a daily junto. Sei que muita gente acha que daily é uma coisa que não vale a pena. Às vezes acontece, e aí vai de quem está conduzindo a daily, controlar isso, entrar em muito assunto técnico. E aí talvez não seja o foco, e aí precise de uma outra reunião para se falar de coisas técnicas. Mas a importância dos desenvolvedores, dos QAs, estarem junto em uma daily para alinhar as prioridades, as expectativas, né? O que tem de bloqueio, o que eu posso priorizar. Isso é muito importante estar junto. E a daily era uma reunião importante no processo de desenvolvimento. Definição de claro de pronto. Aqui é muito para os POs, que é estabelecer os critérios e os objetivos para que quando uma tarefa está realmente concluída, está como pronta. E aqui o PO ele vai ter que ter uma visão não só de negócio, mas ele vai ter que ter uma visão de desenvolvimento e de qualidade também, porque para ele validar aqueles critérios de aceite que ele está dando ali como pronto, ele precisa entender um pouco de cada coisa. E ele sim, ele precisa fazer essa validação no final para dizer, era isso que o meu cliente queria, beleza,
está entregue. Não era isso que o meu cliente queria. Aonde a gente errou? Será que a gente errou no teste? Será que a gente errou no desenvolvimento? E volta. Isso é um fluxo normal de times ágeis. E o feedback construtivo. Aqui é um ponto muito importante. E é o grande erro de quase 90% das empresas hoje de tecnologia. As empresas, elas focam nas pessoas e nunca no problema. Esse é o ponto. Você focar no seu problema, não na pessoa. E aí, por isso que a gente tem muito conflito de time de desenvolvimento com qualidade, com um negócio, começam a discutir, começam a falar sobre bugs, melhorias, e a coisa às vezes é muito simples, né? O problema não é o fulaninho que trabalha com o ciclaninho que eles não se dão bem, não é isso. Eles têm que focar no problema do produto, naquilo que precisa ser entregue. Então, a grande maioria hoje dos problemas que a gente tem de comunicação é que as pessoas acham que o problema está na pessoa e não está. O problema está no foco que você precisa ter da sua entrega para você poder entregar com qualidade. Tem algumas mudanças processuais que a gente precisa fazer e que pode ajudar no nosso dia, principalmente nos processos integrados que a gente tem dentro das organizações. Um deles é o teste impar. É um desenvolvedor e um QA trabalhando juntos em testes complexos. Vamos pensar que você tem uma tela de estoque, você tem um desenvolvedor que conhece muito bem aquela tela, ele está trabalhando naquela tela e você traz um QA que conhece bem aquela tela para fazer o desenvolvimento em conjunto com ele. E ele começa a mostrar o código. Eu vou fazer isso, eu vou colocar esse botão na tela, eu vou fazer essa regra de negócio na tela. E aí o QA já vai trabalhando em conjunto e já vai vendo e vai dizendo, opa, tem um problema aqui. Se você fizer assim, a gente pode ter esse problema aqui e aquele problema lá. Você está fazendo um desenvolvimento e testando ao mesmo tempo. A gente tem a questão dos ambientes compartilhados, que é você garantir que todos tenham acesso ao mesmo ambiente e às mesmas ferramentas. Isso é uma complexidade grande quando você tem produtos diferentes dentro da sua organização que se integram. E aí, para todos falarem a mesma língua, é complicado, porque o pessoal de qualidade de um produto vai dizer, eu só garanto a minha qualidade até aqui, lá com o outro é com outro fulano. E aí a gente tem um processo muito dolorido, que é esses testes integrados. Geralmente a gente vai fazer testes em partes e nunca no todo. E aí a complexidade de você entregar um negócio que você não testa no todo, você vai ter um grande problema no final. Tem a questão da automação inteligente, que é você automatizar testes que o QA geralmente faz repetido. É você focar nesses testes repetidos para que você possa automatizar e você vai ter um tempo livre para você focar em casos mais complexos. Em vez de métricas que separam os times, e aqui eu estou falando como bugs encontrados por QA, por exemplo, e por que a gente não usa essas métricas para unir os nossos times, né? Por exemplo, um tempo médio para corrigir um bug, desde quando ele é encontrado, até quando ele é corrigido, até quando ele volta para ser testado novamente. Outra ponta importante que a gente precisa sempre estar medindo é a taxa de bugs que a gente deixa escapar para a produção. E aí a gente precisa controlar isso, não tem jeito, a gente precisa estar esperto com aquilo que a gente deixou passar dentro de casa, com aquilo que foi para o cliente pegou na produção. Por quê? Porque isso é satisfação do cliente com a qualidade. Se o cliente estiver vendo que você está entregando um negócio que tem muito bug, ele vai falar, cara, eles não testam lá dentro da organização deles. Não tem teste lá dentro. E aí você vai ficar mal visto com o seu cliente. Quando todos são avaliados pelo mesmo objetivo, o alinhamento ele se torna natural.
E para a gente poder fechar, eu quero compartilhar um exemplo real com vocês de como que essas mudanças elas podem transformar completamente os resultados de uma equipe. Eu me lembro que em 2022 teve uma empresa de e-commerce que ela estava com sérios problemas. 40% das suas entregas estavam sendo atrasadas e os clientes estavam reclamando demais com constante bugs que tinham no sistema, constante problemas que tinham no sistema, atualização de pacote que eles tinham problema com bug. Que isso, ele começou a reclamar que ninguém testava dentro das organizações que eles usavam esse sistema. A relação entre o dev e o QA, elas eram muito ruins dentro dessa organização e evitavam até almoçar juntos. Só que o que aconteceu? Eles decidiram implementar uma mudança radical, que é a questão da integração total, onde os devs e os QAs começaram a trabalhar lado a lado desde o planejamento. E aí, quando eu digo desde o início, desde o planejamento, é você colocar os times juntos, sentados lado a lado, se você tiver no presencial, lógico. Esses times começaram a fazer testes contínuos. Eles implementaram testes automatizados e revisões de código com QA, com o time de desenvolvimento. E o que aconteceu? A cultura de qualidade criou-se uma premiação para esses times, que cada vez que eles reduziam esses bugs em produção, premiações eram feitas para esses times ágeis. E qual que é o resultado disso após 6 meses? Eles tiveram uma redução de 60% nos bugs em produção. Entrega 30% mais rápida. E a satisfação do cliente aumentou drasticamente. Todo mundo de suporte que conhecia e conversava com os clientes diziam que eles estavam satisfeitos com o trabalho que estava sendo feito. E o mais impressionante, os mesmos desenvolvedores que antes reclamavam do time de qualidade e agora eles são parceiros desses times. E parceiros indispensáveis de reclamarem quando tem um projeto novo e esses times não estarem trabalhando em conjunto. Tá vendo que você muda totalmente a qualidade do que você está entregando? Você muda totalmente o ânimo das pessoas que estão trabalhando e as pessoas conseguem fazer entregas melhores, mais rápidas e com menos erros nos nossos produtos. E o melhor de tudo, que é a satisfação do cliente e não estar pegando problema em produção. Você chegou até aqui, provavelmente se identificou com algum desses problemas no seu próprio time. E a boa notícia é que agora você tem ferramentas para você poder começar essa mudança aí dentro do seu time. Que tal você marcar uma conversa entre os devs, os QAs, para discutir como que eles podem trabalhar melhor juntos? Comece pequeno, mesmo com 15 minutos de alinhamento diário nas suas dailies, isso pode fazer uma grande diferença. Para você, líder, considere como que você pode reestruturar esses processos e métricas para você poder incentivar a colaboração entre os times. E lembre-se, cultura vem de cima. E para todo mundo, compartilhar esse vídeo com alguém do seu time que também se preocupa com qualidade. Quanto mais pessoas entenderem esse conceito, mais fácil será a transformação desses times, a transformação desses projetos e mais rápido a gente vai conseguir chegar na qualidade. Deixe seus comentários, qual foi o maior insight que você teve com esse vídeo, que desafios você enfrenta na relação entre dev e QA no seu time. E eu acredito que os produtos vão sair com mais qualidade, incríveis e vão nascer em times que trabalham em conjunto. Nos vemos no próximo vídeo.